O repórter DF desta sexta-feira começa falando de uma decisão que vai pesar mais no bolso do contribuinte do Distrito Federal. A partir do mês que vem, o GDF fará uma cobrança adicional de IPTU para 110 mil imóveis que fizeram alterações na área construída sem que isso fosse informado à Receita. Alguns moradores já receberam boletos com metragens e valores maiores. A cobrança complementar está acontecendo por conta de diferenças entre a área construída e a declarada. Pela lei, os contribuintes precisam informar os órgãos fiscalizadores sobre qualquer alteração feita nos terrenos para rever o cálculo do IPTU. Para saber se o morador aumentou ou diminuiu a propriedade, o governo está verificando os mais de 944 mil imóveis de todo o DF por meio de imagens aéreas. 124 mil já foram avaliados. Quem mora no Lago Norte, Taquari, Varjão, Paranoá e Granja do Torto já recebeu o carnê do IPTU no começo deste ano com a cobrança adicional. Pelas contas da Secretaria de Fazenda, só nessa cidade são um pouco mais de 10 mil imóveis que tiveram a área ampliada. Foi o que aconteceu com o Sérgio. Depois de conferir quanto deveria pagar de IPTU pela internet, ele recebeu em casa um outro boleto, R$ 400 mais caro do que o anterior. A área coberta nova que tem é uma área totalmente aberta, apenas para proteger os carros de chuva. Então, visível, né? Mas não sei como é que vai ser considerado isso. Nós pedimos para virem fazer uma vistoria sobre essa área, até o momento não vieram, nós estamos pagando sobre o valor cobrado. Outros moradores do Lago Norte também reclamam de inconsistências na área que passou a ser cobrada. Nós temos aí orquidários, jardins suspensos, né? Algumas situações de cobertura com lona, não é? Que a pessoa às vezes coloca no seu jardim. E isso aí o drone ele não identifica. Os que reclamam, que vêm aqui na prefeitura comunitária, eles reclamam que foi uma complementação sem um aviso prévio, não é? Como é que foi cobrado, por que foi cobrado isso? Quem receber o IPTU complementar pode dividir o valor em até 4 vezes, desde que as parcelas não sejam menores que R$ 20. Para pagamentos à vista, o desconto é de 5%. O calendário já começa a valer em setembro, mas de acordo com a OAB-DF, essa cobrança não poderia ser feita agora. O Petrão nos mandado de segurança questionando 3 pontos. A ilegalidade em relação ao georreferenciamento, que foi o meio utilizado pelo DF para fazer a revisão do metro quadrado ou das áreas de algumas localidades aqui do DF, como Lago Norte, Varjão, e também a questão da violação do princípio da anterioridade. Por quê? Porque o DF ele alterou essa base de cálculo agora em maio e em junho emitiu os boletos para pagamento. Quer dizer, a Constituição define de forma muito clara que em caso de alteração dessa base de cálculo, o contribuinte deve ter uma segurança jurídica. E a Constituição fala o quê? Tem que se respeitar a anualidade. Se há essa alteração este ano, só no próximo ano pode ser cobrado. O Estado tem que ser transparente com o contribuinte, inclusive para ele poder participar e discutir essas questões. A OAB foi à Justiça para questionar a forma como as revisões foram feitas, já que, para a entidade, não há previsão legal de usos de imagens aéreas para esse fim. O cidadão que se sentir lesado também pode contestar. Se o contribuinte tem alguma dúvida em relação ao procedimento, e inclusive em relação à área, que é a base de cálculo para o valor do IPTU, ele tem que, primeiro, buscar junto à Secretaria de Fazenda essas informações e, caso não concorde, discutir administrativamente. Caso não seja possível essa discussão administrativa, entendendo necessário, procure um advogado, contrate e discuta judicialmente. Mas vale um alerta. Essa semana, o juiz Paulo Afonso Cavicchioli Carmona, da 7ª Vara da Fazenda Pública do DF, decidiu em favor da atualização do tributo. Para o juiz, nenhum dos argumentos da OAB procedem, uma vez que houve divulgação em meios oficiais do governo e no Diário Oficial do DF antes que a cobrança fosse feita. Ele argumentou que qualquer mudança na estrutura do imóvel deve ser informada pelo morador e, por isso, não pode ser alegada surpresa pelo processo. A OAB informou que vai recorrer da decisão.